Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Olá a todos, venho aqui hoje contar como destruir meu casamento. Me chamo Ana, tenho 35 anos e sou casada há 5 anos com Paulo, 37 anos. Ele sempre foi o amor da minha vida. Nunca tive dúvidas a respeito disso, sempre soube que ele era minha alma gêmea, aquele que me completava. Nunca brigávamos, ele sempre me respeitou, nos tratamos com amor e carinho. E tudo isso desmoronou em uma maldita noite de sexta-feira. Estávamos no quarto conversando sobre a despedida de solteira da minha prima, que havia acontecido uma semana antes. Paulo, curioso, perguntou como tinha sido. Como sempre fiz, fui completamente franca. Foi boa, muita bebida, muita dança. Ah, e chamaram alguns strippers. Minha prima, a noiva, se divertiu ao máximo. Ele me olhou intrigado e perguntou: como assim? Ela acabou transando com um dos strippers. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu, mas por um instante nada saiu. Até que finalmente ele conseguiu falar. O quê? Ela traiu o noivo na despedida de solteira? Não foi traição, Paulo. Era apenas sexo, apenas diversão. Ela ama o noivo. Ele me encarava como se eu tivesse acabado de falar a coisa mais absurda do mundo. Como assim não foi traição, Ana? Ela transou com outro homem. Revirei os olhos, exasperada com a sua reação exagerada. Ai, Paulo, não seja tão emocionado. Sexo e amor são coisas completamente diferentes. Credo. O rosto dele foi ficando vermelho, e o tom de sua voz mudou para algo mais frio, mais contido. Então, se eu transar com outras mulheres, tudo bem para você? Dei de ombros. Se fosse só algo físico, eu até te perdoaria. Eu sei separar sexo de amor, sempre soube. Nunca tive problema com isso. Até toparia homenagem, por exemplo. Ele me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Eu não percebi na hora. Mas aquele era o momento exato em que tudo desmoronava. E num ato de estupidez sem tamanho, ainda acrescentei. Aliás, uma das minhas fantasias é fazer sexo com outro homem enquanto você assiste. A expressão dele se transformou por completo. Seu rosto estava vermelho, mas não mais de timidez ou surpresa, e sim de cólera contida. Você está falando sério? Claro, Paulo. Eu só nunca comentei nada porque sei que você é conservador, monogâmico. Mas eu sempre soube a diferença entre sexo e amor, e eu te amo. Nunca te traí. Minha prima só quis se divertir um pouco antes de casar. Ele me olhava como se estivesse diante de um pesadelo. Quem é você? De onde veio tudo isso? Espera, você teve despedida de solteira, não teve? Você transou com alguém lá? Senti o sangue ferver. Como ele ousava? Como você pode me perguntar isso, Paulo? Você me ofendeu. Eu nunca te trairia. Você não confia em mim? Ele soltou um riso seco e sem humor. Até 5 minutos atrás, eu confiaria minha vida a você. Mas agora eu não sei nem quem você é. Bufei, impaciente. Ah, Paulo, deixa de ser emocionado. Vai fazer drama agora? Ele começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos, claramente nervoso. Nós não vamos nesse casamento. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O quê? Nós somos padrinhos, é óbvio que vamos. Ele se virou para mim, os olhos faiscando. Eu não vou fazer parte dessa farsa, Ana. Você entendeu? A discussão explodiu como um incêndio. Gritamos, jogamos palavras afiadas um no outro, coisas que não podiam ser retiradas depois. Em um determinado momento ele pegou seu travesseiro e foi em direção ao quarto de hóspedes. Antes de sair e bater a porta com força, ele virou para mim e disparou. Não existe despedida de solteiro. Se você está namorando, já está em um relacionamento. Se está noivo, é a mesma coisa. Despedida de solteiro é só uma desculpa para a safadeza. Eu não podia acreditar. Meu marido era um retrógrado. Fui dormir furiosa com sua reação exagerada. Mas mal sabia eu que aquela noite seria o início do fim. Na manhã seguinte acordei e estendi o braço para o lado da cama do meu marido, apenas para perceber que ele não estava ali. Então me lembrei dos acontecimentos da noite anterior. Eu ainda achava exagerada a reação dele e sinceramente não entendia por quê. Desci as escadas imaginando que, como todo sábado, ele estaria ouvindo música country americana enquanto preparava o café da manhã para nós. Mas ao me aproximar da cozinha, não senti o delicioso cheiro de café recém-coado. Apenas um completo e incômodo silêncio. Aquilo me incomodou profundamente, embora eu ainda não soubesse exatamente o motivo. Chamei por ele, mas nada. Olhei na garagem e seu carro não estava. Achei que ele tinha saído para comprar algo. Peguei o telefone e liguei, mas caiu direto na caixa postal. Não dei muita importância na hora e segui com meus afazeres, acabando por esquecer dele. Perto do meio-dia, meu telefone tocou. Sem olhar para a tela, atendi achando que era meu marido e fui logo dizendo:
Onde diabos você está? Para minha surpresa, do outro lado da linha, uma mulher entre gritos e choro me xingava de todos os palavrões possíveis e imagináveis. Eu mal conseguia entender o que ela dizia. Então, alguém pegou o telefone da mão dela e falou: Ana? Sim, quem é? Cíntia. Cíntia era a irmã da noiva da despedida de solteira. Ainda sem entender, perguntei o que estava acontecendo. O Paulo contou para o noivo da Marta que ela transou com um cara na despedida de solteira. Minhas pernas amoleceram. Como ele pôde fazer isso? Eu confiava nele. Como ele poderia me trair assim? Só consegui murmurar. Ai meu Deus. Cíntia continuou. O noivo dela cancelou o casamento, bloqueou a Marta em todos os lugares. Meus pais estão decepcionados e envergonhados. Os pais do noivo xingaram minha irmã de tudo quanto é nome, e ela está surtando. Você acabou com a vida dela, Ana. Espero que esteja feliz. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. A raiva cresceu dentro de mim. Como Paulo pôde fazer uma coisa dessas? Foi então que meu telefone tocou novamente. Dessa vez era minha melhor amiga, Gabi. Crescemos juntas e ela era praticamente minha irmã. Oi, Gabi, não posso falar agora. Ela me interrompeu com um tom muito sério, algo raro para ela. Ana, o que está acontecendo? O Paulo veio aqui há pouco, transtornado, perguntando se você o traiu na sua despedida de solteira, ou se já o traiu antes. Expliquei brevemente o ocorrido, mas enquanto falávamos, meu telefone não parava de vibrar com outra ligação. Disse que falaria com ela depois e atendi. Era minha irmã mais velha, Bia. Oi, Bia. Pelo amor de Deus, que merda você fez, Ana? Fiquei paralisada. Minha irmã só usava esse tipo de palavreado quando estava extremamente irritada. Balbuciei nervosa. O quê? Eu não sei do que você está falando. O Paulo acabou de sair daqui. Ele está muito nervoso, perguntando se você o traiu na despedida de solteira, se tem um amante. Expliquei tudo para ela, a discussão da noite anterior, como ele estava exagerando, sendo emocional demais, com aquela masculinidade frágil. Foi quando minha irmã me interrompeu, ainda mais furiosa. Você bateu a cabeça, porra? Fumou cogumelos por acaso? Ana, quando foi a última vez que o Paulo falou com o pai dele? Ela gritava. Foi então que pela primeira vez a ficha caiu. Fazia mais de 20 anos que não trocava uma única palavra com o pai. Desde o falecimento de sua mãe, Paulo cresceu vendo o pai trair a mãe repetidamente. Ela o amava e por isso sempre o perdoava, e ele sempre a traía de novo. Isso destruía Paulo. Ele via a mãe sofrer, vivendo na incerteza, sendo enganada e se iludindo com promessas vazias. Minha irmã continuou furiosa. Quanto tempo levou para o Paulo te pedir em casamento, mesmo ele sendo completamente apaixonado por você? Lembra o motivo? Confiança. Ele só te pediu em casamento quando passou a confiar completamente em você. E aí, você resolve dizer para um cara assim que sabe separar sexo de amor, que quer que ele assista você transando com outro homem. Aquelas palavras me atingiram como facadas. Foi então que percebi o tamanho da merda que tinha feito. Eu não só tinha quebrado a confiança que ele tinha em mim, mas o tinha desrespeitado profundamente. Como pude ser tão idiota? Tão egoísta? Achei que meu marido era garantido, que nada nunca nos afastaria. E fui eu mesma que o afastei. Entrei em pânico. Desliguei o telefone e liguei para ele várias e várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. Liguei para os amigos, mas ninguém sabia de nada. Uma semana sem notícias. Uma semana de ansiedade e desespero. Gabi veio ficar comigo, temendo que eu fizesse alguma besteira. No sábado, estávamos na sala quando a porta se abriu e Paulo entrou. Corri para ele e o abracei com toda a minha força, chorando. Mas ele não retribuiu. Após um tempo, ele me afastou gentilmente e disse: precisamos conversar. Aquelas palavras fizeram meu estômago revirar. Gabi cumprimentou Paulo e se preparava para sair quando ele pediu que ela ficasse. Ela protestou um pouco, mas aceitou. Nos sentamos um de frente para o outro. Ele me encarou com aqueles olhos que sempre me olharam com amor. Agora, eram borrões de dor e tristeza. Ele falou: Ana, eu te amo. Sempre te amei e sempre vou te amar. Você é o amor da minha vida, sempre soube disso. Mas, ele parou, respirou fundo, como se cada palavra lhe causasse dor física. Mas eu não sei como consertar isso. Eu tentei, Ana, eu juro, mas não consigo mais confiar em você. Sei que o problema é meu, mas quando penso em você, lembro do meu pai e de como ele fazia minha mãe sofrer. O amor para ela virou uma prisão, uma tortura. Sempre na incerteza, nas mentiras, na dissimulação. Eu prometi que nunca passaria por isso. Eu chorava enquanto ele falava. A dor nas suas palavras era como uma faca no meu peito.
e eu sabia que a culpa era minha. Paulo, meu amor, eu nunca te traí e nunca faria isso com você. Você tem que acreditar em mim. Com a voz embargada falou. Eu sempre acreditei que em um relacionamento uma das partes ama mais que a outra e a parte que ama mais, está sempre em desvantagem. Um ama de verdade e o outro se contenta em ser amado, já que quem ele realmente amava não o ama. E nunca me importei com isso, pois acreditava que meu amor era grande o suficiente por nós dois. Mas quando ouvi você dizendo que o fato de sua prima ter traído não era nada demais, e que você fantasiava em dormir com outros homens, aquilo me quebrou. Entendi que só o amor não basta. Sem confiança e respeito o amor torna-se uma prisão. Gabi lutava para esconder as lágrimas. Ouvir como meu marido se sentia em segundo lugar em nosso casamento estava me destruindo. Como eu pude ser tão egoísta e não ter percebido isso? Então ele não aguentou mais e chorando disse. Eu tentei, Ana. Eu juro, mas agora eu não consigo. Eu preciso de um tempo para entender tudo, para me entender. Entrei em pânico. Tempo? Como assim, tempo? Você vai me deixar? Supliquei de todas as formas. Disse que ele podia controlar meu celular, colocar rastreador em meu carro, telefone, que eu nunca ficaria sozinha com outros homens, nunca sairia sozinha, qualquer coisa. Até que ele me interrompeu. Ana, que vida seria essa? Eu seria seu carcereiro, não seu marido. Caí no choro compulsivamente. Ele respirou fundo, levantou e foi até o quarto. Gabi me abraçou. Um tempo depois, ele desceu carregando 2 malas. Tentei impedi-lo, mas Gabi me segurou. Amiga, você precisa respeitar o pedido dele. Ele precisa de espaço. Paulo saiu de casa. Ao vê-lo partir, tive um ataque de pânico extremo. Se Gabi não estivesse lá, eu teria morrido do coração. Literalmente. 3 meses se passaram desde aquele dia. Todas as manhãs, acordava com a esperança de que tudo tenha sido apenas um pesadelo. Mas a cama vazia ao meu lado era um lembrete cruel da minha realidade. O silêncio da casa que antes era aconchegante, agora me sufocava. Meus dias eram preenchidos por uma dor constante e uma ansiedade que me consumia. Tentei seguir em frente, mas a cada notificação no celular, meu coração disparava na esperança de que era ele. Cada mensagem não lida, cada ligação perdida me lembra da ausência dele. Vivia atormentada pelos e se? E se eu não tivesse dito aquelas palavras? E se eu tivesse explicado melhor? E se eu tivesse sido menos egoísta? Então, em uma quarta-feira, os papéis do divórcio chegaram. O envelope pardo, pesado em minhas mãos, parecia carregar todo o peso da minha culpa. Minhas mãos tremiam ao abri-lo, e ao ver seu nome ali, lágrimas desabaram dos meus olhos. Era real. Ele realmente estava me deixando. Senti um desespero crescer dentro de mim. Quis correr até ele, implorar mais uma vez. Mas sabia que não adiantaria. Eu o magoei de um jeito que palavras não consertam. Agora só me restava o arrependimento, um buraco fundo no peito que nunca se fecharia. Mais 3 meses se passaram. E finalmente estávamos ali, naquela sala fria e impessoal. Eu, minha advogada, meu marido e a dele, a juíza e uma escrevente. Sobre a mesa, os papéis do divórcio. O ponto final da nossa história. Quando assinei, senti como se estivesse rasgando as páginas do melhor capítulo da minha vida, um capítulo que eu mesma destruí. Empurrei a pasta para a advogada de Paulo, que a posicionou à sua frente. Então ele se levantou, pegou a caneta com as mãos trêmulas e em silêncio, ficou encarando as folhas à sua frente. 1 minuto. 1 minuto inteiro de hesitação, de dor visível, de um silêncio que gritou em meu peito. A juíza percebeu e interveio, sua voz firme, mas com um toque de humanidade. Senhor Paulo, o senhor tem certeza de que quer fazer isso? Ele ergueu a cabeça e me olhou. E naquele instante, tudo o que eu queria era desviar os olhos, fugir daquele olhar que continha toda a dor do mundo. Mas não pude. Eu precisava encarar o que havia feito. E o que vi me assombraria pelo resto da vida. Uma lágrima deslizou pelo rosto dele. Sim, meritíssima, disse, com a voz embargada. Então, com a mesma mão trêmula, ele assinou. Quando terminou, largou a caneta como se ela queimasse, empurrou os papéis para frente e, sem olhar para trás, saiu da sala quase correndo. Como se estivesse em transe, falei. Hoje me divorciei do Home, que é o amor da minha vida, sabendo que ele me ama profundamente. E desabei a chorar. Minha advogada veio ao meu lado e me abraçou enquanto chorava junto. Olhei para a advogada de Paulo, que tentava a todo custo colocar os papéis na pasta enquanto lutava com as lágrimas. Até a juíza e a escrevente disfarçavam para esconder as lágrimas. Confesso que os 3 primeiros meses após o divórcio foram um verdadeiro inferno. Se não fosse minha irmã e a Gabi, eu teria desistido de tudo. A dor me consumia de dentro para fora. Entrei em depressão, perdi o apetite, perdi a vontade de sair da cama. Tudo parecia sem cor, sem propósito. Havia um vazio dentro de mim que nada preenchia, e esse vazio tinha nome e CPF.
Então, no pior dia, quando eu já não via mais saída, meu telefone tocou. Olhei para a tela sem forças, sem expectativa. Mas quando atendi, minha respiração falhou. Oi, Ana. Como você está? Era Paulo. Minha garganta se fechou. Eu não conseguia acreditar que estava ouvindo aquela voz outra vez. Me falaram que você não está bem. É verdade? Não consegui responder. Apenas chorei. Chorei como se cada lágrima fosse uma palavra que eu nunca disse. Como se cada soluço fosse um pedaço da dor saindo de mim. Ele ficou ali, do outro lado da linha, me ouvindo, me esperando. Conversamos por quase 4 horas. Falamos sobre tudo, medos, arrependimentos, lembranças, o que ainda doía e o que já não importava mais. Quando desliguei o telefone pela primeira vez em muito tempo, senti um fiapo de esperança. Havia, afinal, uma luz no fim do túnel. Ele me contou que começou a fazer terapia para lidar com seus problemas de confiança. Isso me deu coragem para procurar ajuda também. Foi então que entendi o que antes me recusava a enxergar. Num relacionamento, você não é responsável apenas pelos seus sentimentos, mas também pelo coração da pessoa ao seu lado. Suas atitudes não existem no vácuo. Elas afetam, moldam, marcam quem está com você. Aprendi que o amor não pode ser exigido, apenas oferecido. Que nunca devemos nos contentar em ser a segunda opção de ninguém. Que respeito e confiança são os alicerces de tudo, e uma vez quebrados, jamais voltam a ser o que eram. E o mais doloroso de tudo, que às vezes o amor não é suficiente para manter 2 pessoas juntas. Daquele dia em diante, passamos a conversar pelo menos 2 vezes por semana, e confesso, era a melhor parte da minha semana. Não importava o que tivesse acontecido nos dias anteriores, era como se minha alma respirasse novamente ao ouvir sua voz. Paulo conseguiu um emprego em uma cidade próxima, e mesmo assim continuamos nos falando. Mas nunca mais nos vimos. A última vez que nos encontramos foi no dia em que assinamos o divórcio. Essa rotina se manteve por quase 1 ano, até que minha irmã organizou uma festa para comemorar o primeiro aniversário da minha sobrinha. Dias antes, me disse que havia convidado Paulo, mas que ele não confirmou presença. Só de imaginar a possibilidade de vê-lo novamente, senti uma esperança que há muito tempo não ousava sentir. No dia da festa, escolhi um vestido que sabia que ele adorava. Ele sempre dizia que me amava de saia ou vestido, vestida como mulher, como ele brincava. Passei o perfume que ele mais gostava e fui para a casa da minha irmã. Cheguei cedo para ajudar nos preparativos, mas mal conseguia me concentrar. Cada vez que a campainha tocava, meu coração parecia que ia saltar do peito. O tempo passou, os convidados chegaram, a festa estava acontecendo, mas Paulo não aparecia. Minha irmã chamou todos para cantar parabéns. Suspirei, tentando esconder a decepção. Mas naquele instante, a campainha tocou mais uma vez. Virei-me rapidamente e lá estava ele. Meu coração parou. Paulo parecia diferente. Mais magro, o cabelo bem curto, a barba mais cheia, salpicada de fios brancos. Ele estava ainda mais charmoso, mais maduro, mais bonito do que eu me lembrava, mas parecia desconfortável, olhando ao redor como se não soubesse bem onde deveria estar. Então nossos olhares se encontraram, e naquele instante, nada mais existia. Ele sorriu, aquele sorriso que eu sabia que era só meu. Antes que eu pudesse pensar, ele já caminhava até mim. Meu coração batia tão forte que temi que ele ouvisse. Ficamos ali parados sem jeito. Eu não sabia se o abraçava, se o cumprimentava, então levantei a mão desajeitada. Ele ignorou o gesto e me envolveu em um abraço apertado. Naquele momento, se o mundo acabasse, eu morreria em paz. Aquele era o único lugar onde eu queria estar, nos braços dele. Paulo ficou ao meu lado durante toda a festa. Conversamos, rimos como se nada tivesse mudado. Ele ficou até mais tarde, ajudou a arrumar tudo. Quando já passava das 10, disse que precisava ir embora. Minha irmã, com aquele olhar travesso, soltou. Paulo, não querendo incomodar, já incomodando. Você poderia dar uma carona para Ana? Se um olhar pudesse matar, minha irmã cairia morta ali mesmo. Sem jeito, tentei contestar. Não precisa, eu chamo um Uber. Mas minha irmã foi categórica. Não, não chama não. Abri a boca para protestar, mas Paulo foi mais rápido. Claro, sem problema. É caminho mesmo. Vamos? O trajeto era curto, não mais que 5 quilômetros. Passamos todo o caminho em silêncio, não um silêncio desconfortável, mas um silêncio que acolhia, que dizia tudo sem precisar de palavras. Ao chegarmos em minha casa, que um dia já tinha sido nossa casa, Paulo desceu do carro e olhou ao redor. Você pintou a casa, ficou ótima. E finalmente plantou as rosas que sempre quis. Sorri de leve. Achei que precisava de uma nova energia. Hesitei por um segundo antes de perguntar. Quer entrar? Tomar um café? Ele respirou fundo. Não, acho melhor eu ir embora.
Se aproximou. Meu corpo inteiro tremia. Sem saber o que fazer, estendi a mão. Mas ele ignorou o gesto mais uma vez e me puxou para um abraço forte. Fiquei ali sentindo seu cheiro, seu calor, seu peito subindo e descendo contra o meu. Era familiar. Era casa. Quando ele finalmente me soltou, não resisti. Segurei seu rosto entre minhas mãos e o beijei. Ele se afastou, surpreso. Seu olhar era indecifrável. Meu coração disparou. Meu Deus, Paulo. Me desculpa, eu... Antes que eu pudesse terminar a frase, ele me puxou para perto e me beijou de volta apaixonadamente. Dessa vez não havia mais dúvidas. Naquela noite, ele entrou em casa, mas não para tomar café. Voltamos a namorar, mas desta vez sob os termos dele. Paulo foi claro desde o início, nunca mais se casaria. Não queria morar junto, não queria pressa, não. Queria promessas vazias. Vamos devagar, ele disse. Sem pressa, sem expectativas irreais. E acima de tudo, sem mentiras. Dessa vez, seríamos brutalmente honestos um com o outro. Sem omitir sentimentos, sem suposições, sem medos escondidos entre silêncios. E para mim, isso era mais do que suficiente. Eu sabia que nunca mais deixaria Paulo sair da minha vida. Sabia porque aprendi da pior maneira possível o quanto o egoísmo e a falta de comunicação podem destruir até o amor mais forte. Paguei um preço alto pelas minhas escolhas erradas, pelas palavras que não disse quando deveria e as que disse quando deveria ter me calado, pelas atitudes impensadas, pelo orgulho, pela ilusão de que o amor sobreviveria a tudo sem que eu precisasse cuidar dele. Mas aprendi, e nunca mais cometeria os mesmos erros. Ah, e sobre minha prima? Aquela da despedida de solteira? Ela ainda me odeia, ainda me culpa por ter arruinado o casamento dela. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu entendo que algumas pessoas nunca assumem suas próprias culpas. É mais fácil apontar o dedo para alguém do que olhar no espelho. Eu já fiz isso uma vez, mas nunca mais farei de novo. Eita coração doido, Sofrência Social Clube.